Agudaz. Hoje vamos contar no Cidadania a história dos ex-escravos que retornaram para o continente africano depois da abolição da escravatura no Brasil. Literatura, história, jornalismo são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Carlos Fonseca, diplomata e escritor e autor do livro Os Retornados. Carlos, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado a você. Obrigado. Então, Carlos, é uma história muito interessante essa, a história desses ex-escravos. É uma história pouco conhecida, como falávamos aqui um pouco antes de começar a nossa entrevista. Queria que você contasse para a gente como é que nasce o interesse por essa história e como é que vem essa... É uma descoberta que você está trazendo nesse livro sobre uma parte da nossa história que é muito pouco revelada até agora. É verdade. Bom, eu queria primeiro te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de divulgar o livro, né? O livro é esse aqui, né, para quem tiver interesse. E essa história, para mim, começou por acaso, né? Começou muito tempo antes de eu, de fato, começar a pesquisa. Eu ainda jovem, um pouquinho mais de 20 anos, eu estava na África por outras razões e numa viagem que eu fiz ao Togo, eu, em um determinado momento, conheci uma pessoa e me apresentei como brasileiro e a pessoa me respondeu, olha, que interessante, tem muitos brasileiros aqui que moram aqui do outro lado da fronteira, no Benin. E naquele momento eu não entendi do que se tratava, né? Eu estou te falando aí isso já final da década de 80, começo dos anos 90. Porque que eu soubesse não havia comunidade de brasileiros, né? Não havia sequer embaixada brasileira naquele momento lá. Então eu fiquei com aquilo na cabeça sem entender exatamente do que se tratava. E foi muito tempo depois, lendo inclusive um romance que mencionava esse fenômeno, que eu entendi do que se tratava. Na verdade, eram descendentes, né, de escravizados brasileiros porque estavam vivendo no Brasil. Alguns deles tinham nascido na África, tinham sido escravizados no Brasil e decidiram voltar. Outros, inclusive, não tinham nascido na África, né? Eram filhos de escravizados e que acabaram voltando. Então, assim, eu demorei vários anos até entender do que se tratava. E demorei mais alguns anos até conseguir, de fato, começar a fazer essa pesquisa, que foi para uma reportagem para o jornal Correio Brasiliense, aqui de Brasília. E isso foi no ano de 1999. A reportagem foi publicada no ano 2000. E era uma 500 anos. Que era uma reportagem daquela série de 500 anos que o Ricardo Noblat tinha proposto, né? Então começou assim, começou um pouco por acaso e depois começou como uma atividade jornalística que, né, remete ao meu passado, porque eu fui jornalista, né, durante alguns anos, e como a gente, né, vinha falando, né, eu hoje em dia já não exerço mais o jornalismo, mas eu continuo com o jornalismo no sangue, né, presente no sangue. Saiu o jornalismo, mas o jornalismo não saiu de você. O jornalismo não saiu de mim, exatamente. Agora, veja, esses ex-escravos, né, tem o site também, um site que fala desse livro, para quem tiver curiosidade, o site é retornados.com.br. E no site tem uma série de outras informações, além dessas informações que tem no livro. Fala em mais de 8.000 pessoas que retornaram do Brasil para a África. Sim. É difícil imaginar, naquele tempo, como essas pessoas fizeram esse retorno, né? Eu queria saber quais os países que receberam essa população de volta, os riscos que existiam que as pessoas corriam nesse retorno e por que voltar do Brasil depois de abolida a escravidão para os seus países de origem, justamente de onde eles saíram para serem escravizados do outro lado do Atlântico. Bom, os países, né, aí a gente está falando de um período no qual esses países sequer existiam enquanto países, né? Mas hoje em dia são 4 países, né? Gana, Togo, Benin e Nigéria. Na época eram diferentes reinos, enfim. E depois, já no século XX, foram colônias, né, da Inglaterra e da França, respectivamente, né? Como retornavam? Retornavam
de navio, né? Então você tinha o risco da própria viagem, né? Eram viagens muito complicadas, eram viagens que duravam entre 2 e 4, às vezes 5 meses, né? Há registros, né, de famílias que chegaram a escrever sobre isso, eu pesquisei isso, de viagens que tiveram problemas de calmaria no meio do oceano e as viagens duraram 6 meses e as pessoas quase morreram de fome. Então, eram viagens muito arriscadas. E o próprio fato de voltar para lá era em si arriscado, porque eles estavam voltando para regiões onde ainda havia, né, e aí eu estou falando de meados do século XIX, né, onde ainda havia tráfico negreiro. Então, eles corriam o risco de serem escravizados outra vez. E isso aconteceu com alguns. Né, isso aconteceu de ex-escravizados que voltaram e que foram escravizados e voltaram para o Brasil como escravizados. Então, era um processo bastante arriscado. E só para esclarecer um ponto, quer dizer, o retorno aconteceu de fato depois da abolição da escravidão no Brasil, mas também aconteceu antes. É um processo longo, né, que dura pelo menos 60, 70 anos. Né? Houve momentos assim de maior fluxo de retornados, né? Mas é um processo que se dá ao longo aí de um período grande, né? E que começa com mais intensidade depois da chamada Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835. Então, assim, o primeiro grupo maior de retornados está associado à Revolta dos Malês. Então, são pessoas que eram suspeitas de terem participado da revolta e que foram expulsas do Brasil, e suas famílias, que acabam voltando porque essas pessoas são expulsas do Brasil. Então, começa ali e depois, ao longo do século, isso vai se dando de diversas maneiras, por diversos motivos, né? Em diversos períodos diferentes, e essa coisa vai até o começo do século XX. Agora, dentro dessas famílias, houve os que tiveram esse risco de serem recapturados, voltarem a ser escravizados, mas também algumas famílias que voltaram para esses países tiveram êxito ao retornar, sim, êxito econômico, sim, se destacaram culturalmente. E tem o caso, inclusive, de uma família que se destacou, os Olímpios, que se destacaram politicamente. Essa é uma parte interessante do livro. Eu queria que você contasse brevemente para a gente como é que foi, sim, isso. Um ex-escravo que volta para a África e lá ele tem uma ascensão política e, sim, muda a história de um país. Sim. A família Olímpio tem uma história muito interessante. A origem, né, da família na África o patriarca, né, o fundador, né, da família na África chamava-se Francisco Olímpio da Silva. E os registros contam que ele voltou para aquela região que seria hoje o Benin, né, fronteira do Benin com o Togo, por volta de 1840, não há uma data precisa, 1835, 40. E lá ele se estabelece e a partir da segunda geração é que os seus filhos, no caso, começam a ter uma atividade política mais intensa. Ele, como vários, inclusive, dos retornados, ao chegar lá, e apesar de serem quase todos católicos, né? Ele aderiu à prática da poligamia, isso era uma coisa que acontecia. Então, Francisco Olímpio da Silva ele tem várias esposas e tem dezenas de filhos. Eu consegui, uma vez, uma árvore genealógica da família e eram tantos filhos e netos que a árvore você desdobrava e ela era mais ou menos desse tamanho, de tanta gente. Um baobá. Era um baobá, exatamente, uma coisa imensa, com todos aqueles filhos e netos e bisnetos. E é um dos filhos de Francisco que, na virada do século XIX para o século XX, começa com uma atividade política, primeiro contra os alemães, porque o que é hoje o Togo foi, até o final da Primeira Guerra Mundial, foi um protetorado alemão. Quando a Alemanha perdeu a guerra, os alemães perderam esse protetorado e a França passou a ocupar e o Togo passou a ser uma colônia francesa. Então, esse filho dele, então ele tem uma primeira atividade, um primeiro momento de atividade política no período dos alemães e depois dos franceses, e depois um sobrinho dele, que é o Silvanus Olímpio, que é essa pessoa da qual a gente está falando, que vai seguir essa vocação política, né, do seu tio e que vai se tornar a maior liderança política
daquele país, né? E ele é responsável por negociar com o colonizador francês o processo de independência que acontece em 1960. E em 1960 o país se torna independente e ele se torna o primeiro presidente daquele país recém-criado, que era o Togo. E o lado dramático dessa história é que 3 anos depois ele é assassinado num golpe de Estado. E ele é o primeiro presidente em exercício na África pós-independência assassinado num golpe de Estado. É a primeira vez que isso acontecia com um presidente em exercício. E a gente sabe que isso aconteceu muitas vezes depois. Mas ele é a pessoa ali que infelizmente, dá origem a essa prática tão dramática e triste, né? Interessante como você tem um destaque político de uma família, né, de escravos brasileiros que volta a um país e consegue essa libertação do país. É uma história realmente muito rica. Sim. Agora, no campo, foram várias influências que esses brasileiros, ao retornarem à África, deixaram nesse país. Algumas permanecem até hoje. Vamos falar um pouco sobre essas influências que também são tratadas no livro, né? No caso da religião, da fé, a África, os povos africanos influenciaram o nosso sincretismo religioso, especialmente em estados como a Bahia, onde temos o terreiro Casa Branca, o mais antigo em funcionamento no Brasil. E esse retorno levou de volta um pouco desse sincretismo e também trouxe alguma influência. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação criada entre os dois continentes, entre famílias que estão em lugares, né, dos que foram para lá, mas que mantêm relação com o Brasil, e essa relação na esfera religiosa, no campo da fé. Esse caso que você está citando é um caso muito interessante. É uma pesquisa que eu cito no livro, que inclusive não é uma pesquisa minha. Eu, nesse caso, usei a pesquisa de acadêmicos que inclusive moram na Bahia agora, né? Uma pesquisadora americana, Lisa Castilho, e um outro pesquisador que é professor na Bahia, o Luiz Nicolau Pares, e eles conseguiram descobrir, né, desenterrar essa história, que é a história da família que dá origem, uma família que retorna à África, né, que era chefiada por uma pessoa chamada José Pedro Autran, cuja esposa era Francisca da Silva. Francisca da Silva é conhecida no candomblé da Bahia como Yanassô. E Yanassô é a fundadora do terreiro da Casa Branca, que é o terreiro mais antigo em atividade no Brasil. É considerado o que eles chamam de um terreiro tronco, que é um terreiro que deu origem a outros terreiros muito conhecidos. E essa família volta porque 2 dos seus filhos foram expulsos do Brasil por suspeita de participação justamente na revolta dos malês. E essa família vai para o que é hoje o Benin, vai especificamente para a cidade de Uidá, e Yanassô, né, Francisca da Silva, desaparece da história, ninguém sabe exatamente o que acontece com ela, mas José Pedro Autran, seu marido, ele fica em Uidá e ele constitui uma família em Uidá e ele constrói uma casa e essa casa se transforma num terreiro também, de culto aos voduns, né, que é que corresponde, né, no Benin, né, aos orixás, enfim, seria. Então, ele tem uma casa de culto ligada aos voduns e essa casa de culto, ela sobrevive. Até hoje, você ainda tem traços, né, dessa prática religiosa na casa dessa pessoa cuja esposa é a fundadora do mais antigo terreiro na Bahia. Então, tem um vínculo muito forte, aí, muito, muito bonito, né, entre esses dois lados aí do oceano e essa dedicação à fé, né, dessa família de um lado e de outro, né? É interessante esses dois lados. Vou puxar essa fala sua para a gente seguir com a nossa conversa. Voltando um pouquinho na origem dessa pesquisa, na origem dessa aventura que você teve, jovem ainda, visitando o continente africano, década de 80, era uma viagem, mínimo para dizer para nós brasileiros, uma viagem incomum, né? Nesses primeiros contatos com povos, né, de origem brasileira que haviam retornado para esses países africanos,
você teve pessoas que pediram que você enviasse cartas se dirigindo àqueles que eles consideravam que seriam os parentes que ainda estavam no Brasil. E esse movimento aconteceu também de brasileiros mandando mensagens, cartazes. Isso também está documentado no livro. Eu pedi até para você colocar mais uma vez a capa do livro aqui para as pessoas. Essas fotos, elas estão... Vamos dar um close aqui no livro para as pessoas verem a capa. Essas fotos, elas estão no livro, estão também no site que conta um pouco da história do livro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esses pedidos, né, que é uma coisa tão humana. O que as pessoas queriam quando pediam para você, olha, fala para os nossos parentes que estão no Brasil ou vice-versa? Isso aconteceu na minha primeira ida, né, quando eu estava fazendo a reportagem para o Correio Brasiliense. Essa primeira pesquisa inicial que eu fiz foi basicamente composta por entrevistas. Eu estava interessado em conhecer a memória que essas famílias tinham das suas próprias histórias. Então, eu essencialmente entrevistei muitas famílias, entrevistei mais de 50 famílias no Benin, na Nigéria e em Gana, né, sobretudo no Benin, na Nigéria. E numa dessas entrevistas, uma das primeiras entrevistas que eu fiz, a pessoa que eu estava entrevistando, que era uma pessoa da família Silva, me perguntou, né, se eu, por acaso, conhecia a família dela no Brasil e se eu tinha condições de restabelecer esse vínculo, né. Eu, na hora, não soube muito como responder, né, eu tive que explicar para ela que era um sobrenome muito comum e era muito difícil saber quem eram os seus parentes, né, especificamente, né, os parentes daquela pessoa, daquela família. E ela me pediu que eu mandasse uma mensagem, uma carta, que eu tentasse... Eu, sem saber muito como fazer aquilo, eu tive a ideia de pedir que essa pessoa, ela mesma, escrevesse uma mensagem, né, numa cartolina, e eu fiz uma fotografia dessa pessoa com essa mensagem. E essa fotografia eu depois usei em várias exposições, em vários lugares, e foi uma maneira que eu encontrei de divulgar aquilo, né, de tentar chegar até os Silva, que eram ligados a essa família de lá, ou... caso eu não conseguisse, que era o mais provável, né, que eu não conseguiria encontrar a família, que eu pelo menos tentasse reatar o vínculo daquela família Silva com os seus parentes simbólicos no Brasil, porque no fundo era disso que se tratava, havia uma espécie de parentesco simbólico entre aquelas famílias e as famílias de mesmo nome no Brasil, porque é impossível saber hoje que família está ligado a que família, né? Com exceção de algumas poucas famílias, ainda há famílias que podem ser identificadas dos dois lados, mas são pouquíssimas. Hoje são 4, que eu saiba. E eu estava entrevistando mais de 50. Então, surgiu aquela ideia da mensagem, eu fiz a fotografia, usei a fotografia numa exposição, e na primeira exposição que eu fiz com aquele material, que foi aqui no Congresso Nacional, justamente, eu pedi que as pessoas que estavam lá assistindo à exposição, que foram à exposição, que elas também escrevessem mensagens respondendo aquelas mensagens vindas de lá. Então, eu acabei estabelecendo uma espécie de diálogo epistolar, né, assim, através dessas mensagens escritas, né, e que gerou assim, uma quantidade imensa de cartas, enfim. E essa coisa tem continuado, né? Assim, praticamente todas as vezes que eu vou lá, eu trago algumas mensagens. A última vez que eu tive, eu pedi que as pessoas fizessem selfies. Então, elas escreviam mensagens e elas mesmas faziam selfie. Então, a gente foi atualizando um pouco a linguagem, né? E aproveitando a tecnologia também, que foi se desenvolvendo à medida que você permaneceu com esse contato, com essas pesquisas, e agora vai facilitando. E vai facilitando. E agora a gente tem, além do site, tem uma página de Instagram. O Instagram é @... Os Retornados, tudo junto, _ livro. Tá. Os Retornados, _ livro. Vamos colocar, o pessoal vai colocando, o pessoal da nossa equipe técnica vai colocando. Então, assim, através desses recursos, né, do site, do Instagram, as redes sociais. As redes sociais, eu estou tentando restabelecer contato, porque é uma maneira também de você atingir as gerações mais novas do lado de lá. Até porque, como são países, né, de línguas diferentes da nossa, há uma tendência de, com o passar do tempo, a cultura brasileira que foi levada para lá, toda essa herança brasileira que foi levada para lá, ela vai se diluindo dentro desses países. Mas, voltando um pouco nas influências que são abordadas no livro,
As festas populares e a arquitetura. Como é que está essa situação hoje? Foram levados para lá também? É interessante a gente falar em arquitetura brasileira sendo levado para esses países e das festas populares, que elas acabam resistindo um pouco mais ao tempo, sim, apesar dessa pulverização da nossa cultura e da mudança de gerações que tende a perder um pouco desse legado. Sim, você ainda tem. Diminui um pouco, né, no que se refere à arquitetura. Você teve muita casa construída em estilo arquitetônico influenciado pelo Brasil, que ou está num estado muito ruim de conservação ou foi destruída. Então, você, de fato, tem ainda algumas casas. Na cidade de Porto Novo, no Benim, por exemplo, fez um inventário das construções arquitetônicas de influência brasileira há alguns anos atrás e chegou a um número em torno de 200 casas, das quais umas 100 e poucas casas ainda estavam no estado razoável, né? E com a ajuda de um projeto de cooperação que eles fizeram com o Banco Mundial, eles conseguiram restaurar 4 casas. Eu tive agora em janeiro lá em Porto Novo e eu visitei essas 4 casas. Então, é um grande prazer você chegar e você ver uma casa daquelas assim, absolutamente restaurada. Mas isso é uma exceção. A gente hoje tem muito mais casas em mau estado. A gente tem mesquitas que foram construídas por retornados e financiadas por retornados, como a Grande Mesquita de Porto Novo, por exemplo. Se você olha para a Grande Mesquita de Porto Novo, você vê uma igreja. Você vê uma igreja baiana, uma igreja com aquele estilo colonial. Misturando um pouco de barroco com a arquitetura colonial. Totalmente. A gente foi criando uma identidade da arquitetura brasileira construtores, também. Os mestres de obras que construíam essas casas e essas mesquitas eram brasileiros. E as referências que esses mestres de obra tinham eram aquelas referências que eles traziam do Brasil. Então, essa mesquita em especial, que foi construída no começo do século XX, foi financiada por uma família de retornados muçulmana e foi encomendada a mestres de obra brasileiros. E que fizeram uma mesquita parecida com uma igreja, que era o que eles estavam acostumados a fazer no Brasil. A gente já está com @ ali, a página do Instagram também, o perfil do Instagram, a gente vai colocar na TV para as pessoas acompanharem. E agora vamos falar das festas populares. Então, as festas populares hoje ainda subsistem, você ainda tem no Benim, todo ano, com algumas raras exceções, mas quase todo ano, eles celebram a festa de Nosso Senhor do Bonfim. Eles celebram mais ou menos no mesmo período em que a festa é celebrada na Bahia, em janeiro. No Benim, geralmente, eles celebram isso no terceiro fim de semana de janeiro. A festa, ela acontece no fim de semana e, geralmente, ela tem um desfile das famílias, né, na cidade de Porto Novo, com música, né, fantasias. Então, as famílias desfilam pela cidade, cantando, né, dançando, que são famílias brasileiras com bandeiras do Brasil, enfim. E no dia seguinte, no domingo, acontece uma missa e depois da missa acontece um piquenique, um almoço ao ar livre, durante o qual acontecem apresentações da burrinha, da dança da burrinha, que é um folguedo, né, uma festa popular brasileira associada, muito próxima do Bumba Meu Boi. Então, ainda hoje a gente tem isso. No caso da burrinha, a gente percebe as influências africanas, né, porque a gente ainda tem aquelas bonecos, aquelas máscaras, né, do boi, do cavaleiro sentado na burrinha e tal, mas também tem máscaras e bonecos de leões, emas, elefantes, camelos, enfim, é uma mistura, né, um sincretismo, justamente, você estava falando de sincretismo, então é um sincretismo, só que com sinal trocado, né, um sincretismo na África, né, em cima de uma manifestação cultural brasileira que foi transformada justamente pelas influências lá africanas, no caso. Então, ainda existe isso. Eu tive agora em janeiro, lá em Porto Novo, e eu assisti, né, eu filmei, inclusive, tanto o desfile como a apresentação da burrinha do dia seguinte, né? E na Nigéria, em Lagos, ainda acontece, geralmente na Semana Santa, um carnaval tradicional da comunidade, né, que eles chamam de careta carnival, né? A expressão careta é uma referência às máscaras, e que é um carnaval que remete
ao carnaval brasileiro, mas não ao nosso carnaval que nós conhecemos, e sim ao carnaval da virada do século XIX para o século XX, que é o carnaval dos ranchos carnavalescos. Então, as famílias saem fantasiadas, né? Cada família tem o seu rancho e elas saem desfilando, cantando músicas que não são samba, porque, né, são vão adaptando também, da mesma forma que nós adaptamos todo o que trouxemos de legado de cultura de outros países, das influências que formaram a nossa cultura brasileira. Agora, Carlos, esses retornados, muitos deles saíram do Brasil de volta para a África porque não tinham perspectiva de ter cidadania aqui. Embora tenham sido libertos, não foram garantidos a essas pessoas direitos, e até hoje é uma luta que nós precisamos resolver nesse país. E falando sobre cidadania, para você, Carlos, o que é cidadania? Olha, eu acho muito bacana assim, você citar a cidadania, porque eu acho que a ideia de cidadania e o problema da cidadania, da falta de cidadania, eu acho que está na raiz dessa história, né? A maior parte dessas milhares de pessoas, não todas, mas a maior parte, eu diria, voltaram para lá justamente porque não tinham perspectivas de cidadania no Brasil. Embora, como você disse, elas fossem libertas, já não eram mais escravizadas, as perspectivas que elas tinham de se tornarem cidadãs eram muito remotas, eram muito pequenas. Então, eu acho que a questão da cidadania ela é central aqui, porque é ela que explica, em grande parte, essa escolha tão difícil de deixar o país onde elas viviam, apesar de tudo, e de ir para o país que elas, na verdade, não conheciam, onde havia riscos, como a gente já falou. Então, eu acho que cidadania é o coração, né, desse fenômeno. E, como você disse, eu acho que é uma questão que naquele momento, né, que era um momento em que já se sabia que a escravidão ia terminar, eu estou te falando aí já meados do século XIX, quando o tráfico negreiro de fato acabou, já se sabia que a escravidão ia acabar, mas não se sabia o que fazer com aquelas populações. Quer dizer, a pessoa que já não era mais escravizada, tampouco era cidadã. E eu acho que, como você disse, é um dilema, é um problema que a gente enfrentou naquele período e que a gente continua enfrentando, especialmente com as populações afrodescendentes, naquele momento e 100 anos depois, 200 anos depois. Bom, Carlos Fonseca, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista e pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.